meus queridos irmãos, vamos lá. Continuando o nosso tema, saúde emocional, o poder terapêutico do Evangelho, parte 2. Amém. Muito obrigado a você que já está assistindo a parte 1 e agora vai continuar a parte 2. Não perca essa sequência que é muito importante. Então nós vamos analisar alguns aspectos do Evangelho e nós vamos falar de coisas básicas, mas essas coisas básicas, assuntos básicos, são poderosíssimos, amém? São que nem aqueles remédios que já são tão conhecidos, mas sempre funcionam, né? Você precisa tomar uma bezetacil, você precisa tomar um comprimido X, olha, aquilo ali, mas a minha avó vai tomar também, mas funcionava e continua funcionando. Assim como os alimentos, você precisa de vitaminas, você precisa de nutrientes para o seu corpo. Fala, tem que comer carne outra vez, tomar leite outra vez, comer arroz e feijão outra vez, salada, fruta, outra vez. Por quê? Porque há uma necessidade de você estar sempre recompondo seu organismo com esses alimentos. E a sua alma tem que ser alimentada com a palavra de Deus. E você vai falar, mas esse texto eu já vi, mas tudo bem, outra vez. Nós vamos enfocar alguns aspectos. Primeiro, não há nada em nós ou feito por nós que nos torne agradáveis a Deus ou aceitáveis a Deus. Em Efésios capítulo 1 diz que Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amado com A maiúsculo, no texto, quer dizer, de que amado ele está falando? Jesus. Nós não éramos agradáveis a Deus, nós vivemos no pecado, nós estávamos totalmente, a nossa natureza envolvida no pecado, totalmente envolvidos no pecado. Deus olhava para nós éramos todo pecado. Tudo em nós era pecado, tudo partia de um coração mau, de um coração enganoso, de um coração corrupto. Até a nossa justiça, até as nossas coisas boas para Deus não valia, porque procedia de um coração mau, é verdade? Então, aí nós vamos uma afirmação muito importante, a nossa necessidade de Cristo não cessa quando passamos a crer nele como Salvador. A gente pensa, bom, eu precisava de Jesus para ser salvo. Não, olha, você precisava para ser salvo, com certeza, mas essa necessidade não cessa quando você o aceitou como Salvador. Não importa quais ou possam ser nossas conquistas nas graças cristãs, ou nossas realizações no comportamento, nós vamos continuar precisando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, quem está em Cristo é a nova criatura, só que em Cristo nós também somos santificados, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos aperfeiçoados, tudo nele. Então, a nossa necessidade de Cristo, ela permanece por toda a nossa caminhada cristã, amém? Olha só, a verdade é que somos aceitos diante de Deus somente por causa da justiça de Cristo, somente por causa do que ele fez na cruz. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário, onde Deus levou todos os nossos pecados, iniquidades, transgressões, maldições, enfermidades, então tudo que era ruim do velho homem, da velha criatura do pecado ficou na cruz. Então, nós só somos aceitos por Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós, não por causa do que nós fazemos por Ele. A parte de Jesus foi morrer no nosso lugar, tomar nosso lugar, as nossas iniquidades, as nossas injustiças, e a nossa parte é aceitar pela fé o sacrifício de Jesus, e assim, pela fé, Ele nos torna justos. Deus nos declara justos, se cremos nele. Romanos capítulo 5 fala, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Amém? Então, precisamos aplicar essa verdade em algo prático para ser usado em sua vida diária. Você precisa aplicar, porque senão fica só na questão da salvação. Fala de Jesus, olha, Jesus é meu Salvador, o que mais? Ele vai me levar para o céu um dia, o que mais? Ele perdoa meus pecados. Você ainda está naquele primeiro nível, né, de Jesus como Salvador. Você não entendeu ainda que Ele é o Senhor da sua vida e que tudo depende dEle, tudo está nele. A vida de Jesus aqui na Terra, desde a sua encarnação e a sua vida sem pecado, até a sua morte na cruz, aquela morte injusta, também sem pecado, e a sua sepultura e ressurreição e ascensão, e a sua glorificação, tudo isso tem a ver conosco, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Então, nós vamos falar sobre isso. Você pode até ficar assustado um pouquinho, porque quando a gente fala que estamos em Cristo, você pensa, bom, lá na cruz ele estava em Cristo. Isso é verdade. Mas quando ele nasceu lá em Belém sem pecado, você também estava nele.
porque ele veio nos substituir em todas as formas. E quando ele viveu uma vida sem pecado e venceu Satanás, venceu o mundo, venceu as tentações, você venceu com ele. E quando ele foi para a cruz, você foi com ele. E quando sepultado, com ele. E quando ele ressuscitou, estou com ele. E quando ele ascendeu ao céu, com ele também. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. São realidades espirituais que a gente às vezes não atenta direito e a gente exige uma vida muito abaixo do padrão de Deus. Às vezes é uma vida medíocre, uma vida que nem vale a pena ser imitada, porque apesar de você ter certeza da salvação, você tem tantos transtornos, tantas dificuldades, tantos ajustes emocionais, ou tantos problemas de caráter, que você espanta as pessoas em vez de ajudar. Né? Outro dia alguém falou assim que os evangelistas, os evangelizadores costumam contar, até às vezes se gabar, né? Testemunhando, mas quase eles se gabam, sempre estão falando para a glória de Deus, mas tem aquele pouquinho daquela coisa do eu fiz, né? Quantas almas eu levei para Jesus? Eu fiz uma pregação, 7 pessoas levantaram a mão, eu fui em tal lugar, a pessoa orou. Então a gente acaba contabilizando quantas almas nós trouxemos para Jesus, mas durante a nossa vida a gente não contabiliza quanto nós afastamos de Jesus. Olha, infelizmente pode ser que a gente mais afastou gente do que atraiu gente. Porque você só atrai a pessoa se tiver o bom cheiro de Cristo. Sabe, o bom cheiro de Cristo tem a ver com o seu caráter. A Bíblia diz que nós exalamos o bom cheiro de Cristo. E por causa desse cheiro, esse cheiro atraente, as pessoas se aproximam e dizem assim, hoje está muito gostoso, eu quero também desse perfume. É a vida de Jesus em você. Então, é muito importante entendermos esses princípios básicos da palavra de Deus. Aí vem aqui uma pergunta importante. Por que falar sobre o Evangelho novamente? Gente, eu já vi tanto do Evangelho, já li o Evangelho, que Jesus nasceu em Belém, que Jesus foi para o Egito quando era bebezinho, depois foi para Nazaré, foi criado em Nazaré, aos 30 anos batizado no Rio Jordão, e depois teve seus 3 anos e meio de ministério, fez muitos milagres, e foi levado para a cruz. Por que falar novamente que eu já li tanto a história de Jesus? Bom, por que falar... quando que as pessoas estão falando assim, eu quero uma coisa concreta para a minha vida, tudo bem, a história de Jesus é maravilhosa, inclusive eu criei nele como Salvador, mas o que nós podemos aproveitar de concreto para as nossas vidas, você pode aproveitar da vida de Jesus, da história de Jesus, do exemplo de Jesus, que você vai aproveitar. Bom, a pergunta que fica aí que eu não quero calar, por que eu sou falar do Evangelho novamente? Bom, as razões são muitas, mas em primeiro lugar, muitos cristãos amam Jesus e o Evangelho, mas simplesmente não sabem de que modo a sua encarnação, vida sem pecado, morte substitutiva, ressurreição corpórea, ascensão e seu reino devem impactá-los hoje no mundo real. Tá? Além da salvação, você está em Cristo, e você está em Cristo plenamente. Você está em Cristo desde o nascimento dele, quando ele veio se tomar o nosso lugar aqui como homem, e até a sua ressurreição e ascensão e glorificação. Nós continuamos em Cristo. Tá? Mas como isso vai me impactar nesse tempo agora? Como vai melhorar meu casamento? Como esses aspectos da vida de Jesus, a encarnação, a vida sem pecado, etc., como vão impactar no meu trabalho, no meu relacionamento com meus colegas, com meus empregados, ou com meus chefes, ou com meus subordinados, e com os meus filhos, com os vizinhos? Como isso vai impactar? O que tem a ver? Além de eu testemunhar que estou salvo em Cristo Jesus, até muitas pessoas veem a gente como um povo muito orgulhoso. Falam assim, olha, vocês são muito orgulhosos, vocês são muito soberbos, falam que só vocês têm a vida eterna. Porque, na verdade, parece que a única coisa que tem que falar para as pessoas é isso aí, eu sou salvo e você não é. Eu vou para o céu e você não vai. E isso choca as pessoas. Falam que vocês são egoístas, vocês são exclusivistas, como de fato em Cristo nós somos salvos, sem ele não tem salvação. Evangelho é assim, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas quando nós temos só isso para apresentar para as pessoas, fica assim, em vez de ser atraente, fica um repelente, porque a pessoa se sente tão ofendida. Fala assim, vocês são melhores que nós, eu também tenho religião boa, e só você que vai para o céu, eu também sou, tem tanta gente boa que vai para o céu, e via para o céu também, mas a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas quando você não tem uma vida abundante, não chama atenção. Então, para você ter uma vida abundante, você tem que viver a vida de Jesus. O único que viveu a vida plena, abundante na terra foi Jesus. E ele falou, eu vim para dar para você essa vida abundante.
Então, para você ter vida abundante, você tem que desfrutar de todos os aspectos do Cristo encarnado, do Deus encarnado, desde o seu nascimento, né, da sua encarnação, que ele se fez carne, diz a Bíblia, aí em João capítulo 1 está bem claro sobre isso, o verbo se fez carne, habitou entre nós, estamos falando aqui da encarnação nesse sentido, a sua vida sem pecado, que ele falou, quem pode me acusar de pecado? Não, nunca pecou, tá? E depois morreu por nós, que isso vai impactar a sua vida. Gente, o problema é que nós somos impactados por tantas coisas. A questão é se você é impactado pela vida de Jesus, tá? Não só pela morte dele. A gente assiste um filme com Paixão de Cristo, tal, e a gente chora, coitado, apanhou tanto, e pregos na mão, coroa de espinho. Lógico, isso é dramático, é para chorar mesmo, mas será que é só isso? Mas depois ressuscitou e agora está vivo, vive em mim. Mas como que ele vive em você? Só no seu espírito para te dar esperança da vida eterna? Ou isso vai impactar a sua saúde emocional, os seus relacionamentos, tá? Então, nós sabemos que Jesus deveria ter uma importância ainda maior em nossa vida, com certeza. Só que não sabemos o que fazer para que isso aconteça. É nesse caminho que nós vamos trilhar nosso estudo, como você entender melhor essas verdades. Porque tudo o que precisamos encontra-se em quem? Em Jesus Cristo. Em algum aspecto da sua graça, ou da sua beleza, ou do seu sofrimento, ou da glória que ele demonstra em nós. Tudo que você precisa está em Cristo. E ele disse também, sem mim nada podeis fazer. E tudo que você precisa está nele, não há outra fonte. Ele é a fonte de toda a santidade, de toda a justiça, de toda a perfeição de Deus. Tudo que você precisa está em quem? Em Jesus Cristo. Mas você pode dizer, aqui uma pergunta para você, né? É uma pergunta apenas para você pensar. Você pode dizer o quanto a ascensão de Cristo faz vibrar e o consola nesse momento? Você está passando por uma situação, você está passando por um problema, e a pergunta é, irmão, lembra da ascensão de Cristo? Você fala, mas irmão, eu tô devendo aqui, eu tenho problema do aluguel, a minha empresa não está indo bem. O que tem a ver a ascensão de Cristo? A minha mulher me deixou, meu marido está brigando, meu filho não sei o quê, e tal. Então, a pergunta é o quanto a ascensão de Cristo, que é um dos aspectos da vida de Cristo aqui, incluindo desde o nascimento até a sua glorificação, o quanto isso faz vibrar e o quanto isso consola. Consola ou não consola? Bom, se não conseguir responder essa pergunta, não desanime, porque a maioria de nós, a maioria dos cristãos, nunca pensou nisso. Olha só, uma coisa tão importante como a ascensão de Cristo, virou um fato histórico para nós. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Está esperando nós lá. Diz que foi nos preparar lugar, etc. Mas o que isso impacta na sua vida hoje? O que interfere na sua vida hoje? É uma coisa para você pensar, na verdade. Vamos lá, então, que nós temos que prosseguir aqui para você entender melhor. Mas vamos falar de um assunto que você acha que você nunca ouviu falar. Não se assuste, não caia da cadeira, se segura aí. Muitas verdades do Evangelho que cremos de coração se tornam em ruídos brancos. Por isso já não faz efeito prático em nossas vidas. Ouvimos aquilo e não faz efeito, que se tornam ruídos brancos. Já falei de ruídos brancos? Isso é uma coisa tá ligada à física e à acústica, etc., mas com efeitos que causam no nosso organismo, tá? Há vários ruídos brancos, é lógico. Mas eu vou te falar de um aspecto do ruído branco, que são sons repetitivos com os quais nós nos habituamos e então nosso cérebro simplesmente os ignora. Por exemplo, alguém que mora próximo ao aeroporto e já não se incomoda com o barulho dos aviões. Aí você muda perto do aeroporto ali, daquele, como nós temos aqui, de Guarulhos, que é 24 horas por dia, e você mora ali pertinho. Aí passa aqueles Boeings, né, rasante, quase em cima do seu telhado. O primeiro treme toda a casa. Se você for morar ali, a primeira noite você não dorme. A segunda também não. A terceira você consegue dar uma cochiladinha. A quarta é um pouquinho melhor. Dá uns dias, sabe o que é? O seu cérebro, ele simplesmente desliga daquilo, ele ignora, ele cria um mecanismo que aquele barulho já não te incomoda mais, tá? Então, você mora perto de uma rodovia, né? Você mora, ou mesmo pessoal às vezes trabalha naquelas fábricas com máquinas barulhentas, aí eles almoçam, vão tirar uma siesta, com todo aquele barulho, eles conseguem dar uma cochiladinha, vocês sabiam? Alguém já passou por isso aqui?
aquele barulhão de buzina, de caminhão chegando, caminhão saindo e tal, porque aquilo se torna, naquele momento, um ruído branco. Depois de algumas vezes que você vai tirar um cochilo depois do almoço, lá naquela empresa, aquela fábrica barulhenta, aquele barulho te incomoda mais, ponto você dormir pesadamente, né? E ter que acordar para voltar a trabalhar, mas você dorme gostoso com todo o barulho, sim ou não? Quem já andou de avião sabe também disso. No avião ele tem um ronco assim, um grave, sabe? Aquele ali fica o tempo todo, não para. E às vezes fica pior ainda, dando uma acelerada assim, fora as turbulências. E no começo você não consegue dormir por causa daquilo, até que seu ouvido e o seu cérebro começa simplesmente ignorar aquele barulho e você dorme no avião, como dorme no ônibus. É assim mesmo? É possível, sim. Chama-se ruído branco. Por que eu estou falando de ruído branco aqui nesse assunto? Tem a ver ruído branco com o evangelho. É porque algumas verdades do evangelho se tornam ruídos brancos. Você ouve, mas seu cérebro já não capta mais. Você ouve aqueles mesmos versículos, aquela mesma mensagem, você canta o mesmo louvor. No começo, você cantou aquele louvor, você chorava. Você ouvia aquela palavra, você chorava. Ah, você tremia. Depois não treme mais, depois não chora mais, depois tudo fica meio mecânico. Ficam ruídos brancos. Até quando você fala com as pessoas, você cita, oh, já conheço isso faz tempo. Mas só que você percebe que aquele não está tendo efeito naquela hora. Ele só está chorando, chorando. Eu sei que é difícil. Alguns momentos nós passamos, um desemprego, uma perda de um familiar, uma agressão, uma calúnia, uma injustiça, tudo isso mexe com a gente. Só que alguns textos bíblicos que deveriam ser a solução para aquele problema se tornaram ruído branco. Aí você não tem solução. Você fica agindo igual aos outros, chora que nem os outros, reclama que nem os outros que não conhecem Jesus. E você conhece a Jesus. Mas as verdades do Evangelho, algumas pelo menos, né? Eu sei que a questão da salvação é inegociável, né? Você não vai encontrar nenhum cristão, exceto você estar em pecado e vivendo uma heresia, sei lá, mas o cristão, ele pode, na pior das coisas, ele fala, não, mas eu estou salvo em Cristo, Jesus me salvou, né? E alguns até chegam a dizer, Deus me ama, apesar que ele, tem hora que ele fica reclamando de Deus, que então essa parte de Deus me ama também, às vezes vira ruído branco. Deus me ama, Deus te ama, isso aí quer dizer, não faz mais efeito. Eu só sei que você é salvo. Já estive assistindo pessoas na beira do leito da morte, já com os dias contados, enganados, e eu sempre faço pergunta, irmão, como que você está? E você está bem? E eu vejo que a vida daquela pessoa, a gente conhece, né? A gente está aqui anos aqui, conhece a vida conjugal dela, conhece algumas até. Eu tenho um caso que eu nunca mais me esqueci, uma irmã que, desde que eu assumi a igreja, né, aqui eu assumi faz 25 anos, e ela já estava afastada, só o marido dela que ia. Ela mesma resolveu ir mais na igreja, sabe aqueles crente em casa? E tal, aí ela teve uma cirurgia do coração, depois passou mal, eu fui visitá-la, depois ela foi para a casa dela, ficou uns dias ali, e Deus falou assim para mim, né, que ia levá-la. Fui muito ocupado, falei, bom, Deus falou para recolhê-la, e às vezes Deus conta isso pra gente, nem sempre, viu? Mas ele conta. Eu me lembro que cheguei, sentei aqui na beira da cama dela, aí eu falei, mas como que você tá, irmã? Como que você tá com Deus? Ela falou, pastor, diz uma coisa para você. Inclusive, ela foi batizada pelo meu pai, né? Ela era bem antiga na igreja. E agora eu era pastor dela. Olha, eu nunca neguei a minha fé. Falei, glória a Deus, irmã. Eu vim de uma religião, falou o nome da religião lá, adorava o inimigo, buscava, mas eu nunca neguei a minha fé. Eu fiquei pensando, ela está salva, nunca negou a sua fé, né? Pena que ela não usufruiu da vida abundante aqui, pena que ela não deu fruto aqui, provavelmente não vai ter galardão no céu, não sei que galardão que ela vai ter, ela vai ter o juízo, o tribunal de Cristo, vai ter os galardões, mas ela estava salva, irmãos, salva, não ia mais no templo, não ganhou mal para Jesus, não discipulou ninguém, não ofertava, não fazia nada, não cantava louvor, só cantava na casa dela. Eu não sei se ela também compartilhava com os amigos vizinhos, não sei, essa parte eu não sei, que não acompanhei. Mas uma coisa eu podia testemunhar, ela, pelo menos de congregar, era zero. Nunca, eu não me lembro de ter visto ela no templo uma vez, durante muitos anos. Mas ela falou, pastor, nunca neguei minha fé. Jesus é meu Salvador, Ele é o meu Deus. Eu fiquei pensando, aleluia, ela está salva. Tá? Mas eu fiquei pensando quanto ela perdeu de estar mais junto, de comunhão, de desfrutar, de compartilhar, de aprender, de ensinar, né? Porque se o evangelho se tornou para ela só a salvação eterna, nunca negou a sua fé, não nega a sua fé.
Mas há muito mais do que isso, amém? Tá? É muito importante você entender que há muito mais do que isso. Então, pelo fato de já estarmos tão acostumados com a mensagem do Evangelho, ela é varrida para a periferia da nossa consciência espiritual e se torna em nada, transforma em nada além de ruídos brancos. Então, vamos nos acostumando. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito. Ah, e o pastor que nele crê. Olha, eu creio, e tem a vida eterna. Mas o senhor é seu pastor, porque falta tanta coisa. Ah, mas ele é meu pastor, não faltará. Um ruído branco, falta tudo na casa dele, falta tudo na vida dele, uma atrapalhada, tudo atrapalhado, mas ele faz versículo aí, feito o papagaio. Por quê? Tornou-se um ruído branco. Ah, posso todas as coisas que me fortalecem, mas vive uma vida de fraqueza, de fracasso. Mas fala esse versículo e você fala para ele, fala, eu creio sim, eu creio. Irmão, você crê naquele no qual você pode todas as coisas fortalece? Não tem um que você vai falar que não crê. Mas olha a vida dele, tá? Porque essa verdade tornou-se um ruído branco, quer dizer, ele já não faz efeito nenhum, tá? É como aquele barulho da máquina lá na fábrica, quando você vai dormir, o barulho do avião passando no seu telhado, o barulho do carro, buzina na sua porta todo dia naquele horário, você acostuma, né? Eu fui hospedado na casa, num certo lugar com a família, minha esposa, a gente foi, não era no Brasil, a gente estava em outro lugar, e exatamente atrás do nosso quarto ali, bem encostadinho assim, sabe? O fundo do quintal passava a linha do trem, né? Sabe, a linha do trem. Então, de vez em quando, o barulhão, passava o trem. E durante o dia, cada 5, 10 minutos passava o trem. Aí eu fui pensando, como que nós vamos dormir com esse trem passando no meu ouvido? Gente, foi fácil demais. Depois da quarta, quinta passada do trem, meu cérebro disse assim, esqueça esse barulho, pode dormir em paz. Eu dormi a noite inteira com o trem passando. Tá? Eu fiquei acho que 2, 3 noites naquela casa, porque o barulho do trem tremia tudo, eu nem via mais tremer. Ruído branco. Então você ouve a palavra, Deus não treme mais. Lembra que você tremia, você chorava? Por que você não tem mais? Ruído branco. Quer dizer, não faz mais efeito. Por isso que há tantos problemas emocionais, tanto desajuste, gente ansiosa, gente preocupada. Aí com gente com síndrome do pânico, é impossível. Se você está no evangelho, a não ser que seja ruído branco, gente com ansiedade, gente com depressão. Nossa, como que pode alguém ficar deprimido tendo, já ganhou a vida eterna, que vale mais do que ganhar na loteria todo dia da sua vida, ganhar a Mega Sena, vale mais, mas você está deprimido. Estão sozinhos, alguns estão reclamando. Gente, porque algumas verdades simplesmente estão assim na periferia, como diz aqui. Esse texto é legal, eu peguei de um livro, né? São varridos para a periferia da nossa consciência espiritual. Isso aí é interessante. Eu vou citar o livro depois para vocês, é um livro legal que vale a pena ler. Tá bom? Então é isso aí. Cuidado para que as verdades evangélicas não se tornem sem efeito na sua vida. Vamos ver aqui um texto interessante. Embora a maioria de nós reconheça que a obra de Jesus está, de alguma maneira, ligada à nossa obra, não sabemos exatamente como ou porquê. Por exemplo, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Responda essa pergunta. Como você acha que a ressurreição de Jesus afeta esta crise emocional de hoje? Você está vendo uma crise emocional, né? Um problema familiar, uma conjugal, um problema de solidão, rejeição, desequilíbrio, etc. Tal. E a pergunta é, para um pouquinho, como que você acha que a ressurreição de Jesus afeta essa crise hoje? Você fala, não afeta nada, Jesus ressuscitou, foi para o céu e eu estou aqui sofrendo. Eu estou aqui, ó, Jesus está numa boa e eu estou aqui apanhando, eu estou chorando, estou sofrendo, estou gemendo. Mas não afeta nada. O que está acontecendo? Aí você precisa do poder terapêutico do Evangelho. O Evangelho precisa curar você de algumas coisas. Sabe o que falta na sua vida? Evangelho. Ah, mas você está meio desesperado, falta evangelho. Você está muito triste, falta evangelho. Você está muito bravo, falta evangelho. O que é o evangelho? É a vida de Jesus na sua vida. Isso é evangelho. O resto é história. História religiosa. História gospel. Tá. Todo mundo sabe a história do evangelho. Todo chamado cristão, católico, protestante, testemunho de Jeová, mórmon, conhece o evangelho. No sentido histórico. Sim ou não? Até ateu conhece o evangelho. Ele não crê, só, mas conhece também, ele pode até saber mais que nós sobre o Evangelho. A questão é, o que isso afeta a sua vida? Então, o Evangelho só é Evangelho vivido se ele é o poder de Deus para salvação e transformação. Ok?
Então, essa pergunta fica no ar para você. O que afeta a ressurreição de Jesus no seu problema, na sua crise emocional de hoje? Tá? Vou fazer outra perguntinha para você aí, para você coçar um pouquinho a cabeça e ficar pensando como que está a sua vida cristã. Como a ascensão de Jesus influencia e impacta a sua vida hoje? Bom, Jesus, a ascensão, quer dizer, ele foi para o céu. Ele foi, não foi puxado, empurrado. Ele foi porque ele está no corpo glorioso, ele foi por conta própria, com força própria, ele pode ir, voltar, ele pode entrar sem parede, como aconteceu lá no corpo glorioso, e ele foi para o céu. E a sua ascensão foi, inclusive, testemunhada por vários discípulos, um grupo de irmãos, e confirmada por anjos que apareceram e conversaram com aqueles varões galileus, lembra disso? Bom, então, não só a ascensão, mas a encarnação, a perfeição de caráter, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo deve ter um impacto prático na nossa vida diária. Mas não está bem claro como esses pontos se conectam. Como se conecta a encarnação com a perfeição de caráter, com a morte, com a ressurreição e a ascensão? Com isso? Eu não sei na prática. Como que eu faço com tudo isso aí para isso se transformar numa vida abundante? Transformar uma vida feliz, numa vida próspera? É disso que nós vamos falar. Não desanime, não fuja agora. Falei, não estou entendendo nada. Já estão falando do evangelho, tudo outra vez. Já fui evangelizado, já fui discipulado, já sou discipulador. Só que a sua vida está legal mesmo? Como estão as suas emoções? Já tem discipulador aí que ele falou, pastor, quase eu morri, quer jogar na janela. Não joguei, lógico, graças a Deus não suicidou, mas passou na cabeça dele e ficou lutando. Ué, então eu não conhecia o evangelho? Conhecia. Mas ele estava com dificuldade de aplicar alguns aspectos de Jesus ali. Ele teve que repreender espírito de morte, repreender suicídio, foi uma batalha espiritual. Mas não precisava chegar nessa guerra toda se você tivesse aplicado o evangelho e já a própria vida abundante fluindo, essas coisas não te afetariam, não é verdade? Bom, mas vamos continuar aqui, né? É muito importante lembrar que se nós perdermos a centralidade da cruz, quer dizer, a cruz é o centro do evangelho, porque tudo vai culminar na cruz, e a partir da cruz que começa o estado de glória de Jesus quando ele é ressuscitado, e você também, você vem com toda a carga do pecado e passa pela cruz, e a partir daí a cruz passa a ser um divisor de águas entre a velha criatura e a nova criatura. Nós morremos na cruz e a partir daí nascemos para a nova vida. Quando perdemos a centralidade da cruz, o cristianismo se transforma numa religião de autoaperfeiçoamento, quer dizer, você tentando melhorar a si mesmo, e passa a dizer mais respeito a nós, a nossas realizações, e é como podemos nos organizar a partir do nosso objetivo pessoal, inclusive de santidade, inclusive de bom caráter. Aí você faz um baita de um esforço e está sempre frustrado, porque você não consegue ser igual a Jesus. E ele fala, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, Efésios capítulo 5. Aí você fala, mas como eu vou imitar Jesus? Não dá, não dá. Bom, com a sua força, não dá. Nós nos transformamos em pessoas que perguntam o que é FJ, né? O que faria Jesus no meu lugar? Eu sei, mas você não vai conseguir fazer o que ele faria. Essa pergunta é boa, tem até um livro maravilhoso que eu li quando era adolescente, recomendo você ler, o livro é bom. Assim, em seus passos, o que faria Jesus? Então, você lê esse livro, fica impressionado. Eu fiquei tão impressionado, mas fiquei frustrado, porque em meus passos, o que faria Jesus? Eu fiz tanta coisa errada que Jesus não faria. Mesmo fazer essa pergunta. Por quê? Porque eu não tinha uma revelação plena do Evangelho e tentando simplesmente responder essa pergunta. Quando a pergunta correta que se deve fazer em qualquer situação não é o que Jesus faria, mas o resultado da sua atitude, ou a atitude que vai resultar da sua decisão, é baseada em você considerar o Evangelho o que Jesus fez por você. Não é o que ele faria agora, porque o que ele faria é perfeito, mas o que ele fez por você é que importa, porque o que ele fez por você é que vai mudar o curso da sua vida e das suas atitudes, das suas decisões. O que ele fez por mim? Bom, ele nasceu sem pecado, o que mais? Viveu sem pecado, o que mais? Morreu sem pecado e ressuscitou. Amém. E ascendeu ao céu, assentou-se à destra do Pai e foi glorificado. É isso que vai mudar a sua vida? O que ele fez por você? O que ele fez por você? Se você começar a pensar nisso, vai mudar sua perspectiva, você vai fazer uma releitura do Evangelho com outra ótica. Não uma visão histórica, enfatizando apenas o que interessa, ou aquilo que você consegue fazer. Por exemplo, acho que todo cristão já tentou ler o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Conclusão, não dá para aplicar isso aqui. Então, nem se toca nesse assunto. Tá?
Há coisas ali das bem-aventuranças de atitude, comportamento e reações contra o inimigo, reações contra o ataque, enfim, contra perseguições, que falou que você tem que se alegrar com perseguição. Não vou alegrar nada, eu quero matar meu inimigo, ou fugir dele. Então, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, 3 capítulos, e não bate com a sua vida, porque você está fora do evangelho. Aquilo tinha que ser aplicável, não na sua força, mas, entendo, Jesus fez isso por mim. Ninguém conseguiu cumprir esse sermão da montanha, assim, aqueles princípios estabelecidos a ninguém, só Jesus. Na verdade, ali assim, seria uma descrição de Jesus. Quer saber quem Jesus é? Jesus é, em termos de comportamento? Lê 3 capítulos da Bíblia e você fala, esse é o Cristo que eu creio. A Bíblia, agora a pergunta é, você permite ele viver em você? Esta vida? Paulo falou, eu permiti, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Olha, isso aí é você entender melhor o que significa a crucificação de Jesus, é que você também foi crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para você. Ou não? Você tem um pouquinho do mundo porque não crucificou tudo. Aí o evangelho não funciona plenamente, você não chega na vida abundante nunca. Porque a vida abundante é exatamente o resultado de você deixar Jesus viver plenamente em você, baseado naquilo que ele já fez por você, não o que você consegue fazer por ele. Vou entrar no assunto aqui, talvez vocês não estão muito acostumados também. Vamos lá, mas nós vamos trabalhar isso aqui durante a próxima semana, vai se acostumando. Então, a Bíblia contém lei e evangelho. Quando eu falo lei aqui, não estamos falando da lei de Moisés, tá? Nós estamos falando de outra coisa. As palavras evangelho, indicativos e declarações referem-se às porções da Bíblia que nos dizem o que Cristo já fez ou prometeu fazer por nós. Isso nós vamos chamar de indicativos e declarações. Então, quais são as declarações do evangelho? Nós vamos ver nos versículos seguintes. Também, além das declarações do evangelho, tá? Por exemplo, uma declaração é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Declaração do evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Declaração do evangelho. Tá? Eu vim que vocês tenham vida abundante. Uma declaração do evangelho. Agora, além das declarações, nós também temos um conjunto de obrigações imperativas, não podemos dizer da lei, né? Não da lei, como eu disse, não da lei de Moisés, mas a lei no sentido de mandamentos, decretos, enfim, princípios. Nós vamos resumir com o nome lei, são obrigações e imperativos. Então, Jesus falou assim, olha, vocês sejam humildes, tá? Sejam mansos, tá? Ok? Então, isso são obrigações. Sejam misericordiosos, ame o seu próximo, ame o seu inimigo. São obrigações ou imperativos do evangelho. Ir por todo mundo e pegar o evangelho. Imperativo. Então, Jesus colocou tanto, nós temos os evangelhos, declarações, né? Eu sou bom pastor e as minhas ovelhas me seguem, eles ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Bom, então é uma declaração importante, você consegue ouvir Jesus, mas tem um imperativo, tem que seguir Jesus. As minhas ovelhas ouvem a voz e me seguem. Você vê duas coisas importantes, uma declaração que você consegue ouvir Jesus e o imperativo tem que seguir Jesus, ok? Então, vamos lá. Guarde bem isso aqui que nós vamos trabalhar esses conceitos aqui para você entender como funciona o poder terapêutico do evangelho. Tá? Palavras como evangelho, indicativos e declarações referem-se a porções da Bíblia que nos dizem o que Cristo já fez ou prometeu fazer por nós. Quando lemos lei, imperativos, obrigações, estamos referindo aos versículos que nos dizem qual deve ser a nossa resposta a essas boas novas. Então, ao que o Cristo fez, é o que você deve fazer baseado naquilo que ele fez por você. Essa que você deve fazer baseado no que ele fez por você se torna imperativos ou obrigações. Está entendendo aí? Quem está entendendo, levanta a mão, diga, estou entendendo. Por exemplo, vamos pegar aqui um texto, talvez não é tão batido, tão conhecido, mas muita gente já passou por ele. Em Efésios 4,32, diz que nós devemos ser bondosos, longânimos e pacientes, etc., diz, perdoando uns aos outros, e diz assim, como em Cristo Deus nos perdoou. Só pegando essa frase final do Efésios 4,32, em Cristo nos perdoou. Aí no capítulo 5,1 diz, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados.
Esse, portanto, é uma declaração do Evangelho. Faz parte, porque ele está concluindo a ideia anterior. Deus os perdoou em Cristo. Portanto, quer dizer, assim como Deus perdoou em Cristo, agora, né, nós vamos também perdoar. E quando você perdoa, está sendo imitador de Deus. E é uma declaração importante aqui também, com filhos amados. Então, essa declaração, portanto, do Evangelho, cujo propósito é consolá-lo, encorajá-lo e moldá-lo, antes que você chegue àquela obrigação do Evangelho, ser de imitadores de Deus. Quando você lê esse versículo, portanto, ser imitadores de Deus com filhos amados, e você fechar a Bíblia e perguntar, o que você leu? Talvez o que vai soar mais forte é o ser de imitadores de Deus, que é a obrigação. Mas você não vai conseguir ser imitador de Deus se você não entender a declaração que vem depois. O que veio antes, que vem depois. Então, eu coloquei até para facilitar para você visualmente, se você está assistindo, em azul, nós temos aqui declarações do Evangelho. Em amarelo, nós temos obrigações do Evangelho, tá bom? Então, declaração: Deus a perdoa em Cristo você. Amém? Você já está perdoado. Outra coisa, você é filho amado. Portanto, se Deus perdoou você, você é um filho amado, agora você tem uma obrigação. O que é obrigação? A obrigação é qual a sua reação àquilo que Deus já fez por você. Ele perdoou e te acolheu como filho amado. Seja imitador de Deus. Está vendo que o ser de imitador está no imperativo. Nem sempre os imperativos do evangelho aparecem no tempo do verbo imperativo. Aqui, nesse caso, inclusive, está imperativo para facilitar a sua compreensão. Está vendo só como é que funciona essa maneira, essa leitura bíblica? Então, aqui afirma, vocês já estão perdoados. Mas por que é tão importante ouvir novamente o que Jesus já fez? Afinal, já não ouvimos essa mensagem antes? Sim, precisamos ver essa mensagem novamente, por quê? Se tivermos esquecido a obra que ele fez em nosso favor, isso distorcerá o que pensamos dele, o que pensamos de nós mesmos e o que pensamos dos outros. Quando você esquece que você já foi perdoado em Cristo e que você é um filho amado, a partir desse esquecimento, por causa do esquecimento, você começa a distorcer pensamento a respeito do próprio Deus, que às vezes você começa a reclamar dele, esquecendo que foi perdoado e que ele te ama. Você passa a dar uma concepção errada e você mesmo acha que você é muito bonzinho, mas você não é. Você foi porque está perdoado. Ou você começa a achar que você é ruim demais, mas você também esquece que é perdoado. Essa distorção acontece. E também pensamos dos outros. Se você foi perdoado em Cristo e é filho amado, o outro também é. Não importa quem, mas ele também foi perdoado em Cristo. Ou pelo menos Cristo deu a provisão de perdão para ele. Ele é amado por Deus. Se ele não é filho amado, ou pelo menos não é filho, mas ele é amado. Então, você, tendo esse conceito, você consegue, então, melhorar a questão do relacionamento, tanto primeiro dar a sua própria autoimagem, né, e do que você pensa de Deus e do próximo. Amém? Infelizmente, alguns textos bíblicos tão conhecidos, que são chave para a nossa saúde emocional, se tornaram apenas poéticos ou abstratos, quer dizer, são ruídos brancos, e já não conseguimos aplicá-los em nossa vida prática diária. Isso é lamentável, mas é o que acontece com a maioria dos cristãos. Conhece a Bíblia, mas não aplica a Bíblia. Tá? Você conhece a Bíblia. É difícil chegar para um cristão que não conhece o Salmo 23. É difícil chegar para um cristão que não conhece João 3,16. E outros textos bíblicos, todos falam. Né? Mas você vai ver na prática, ele não está vivendo aquilo. Tá? E, infelizmente, tá? Nós, nessa situação, não sabemos lidar com os indicativos nem com os imperativos. A pergunta é, como nós lidamos, então, com os indicativos e declarações do Evangelho? Os indicativos e declarações estão dizendo o que Jesus já fez por você. Os imperativos quer dizer que agora o que você deve fazer baseado naquilo que Cristo fez por você. Está entendendo? Então, a Bíblia diz, nós o amamos porque nos amou primeiro. Então, nós o amamos, é uma obrigação do Evangelho. Mas tem uma declaração maravilhosa, que vem no final da frase, mas ela, na verdade, é a razão principal, você amar a Deus, porque foi amado primeiro. Você não podia amá-lo se ele não amasse você primeiro. Então, o fato de ele amar você primeiro significa uma declaração importante, né, um indicativo importante, mas nós o amamos. Então, você agora devota o seu amor para ele, você serve a ele, porque ele o amou primeiro. Amém? Tá. Vamos pegar alguns textos bíblicos e fazer o exercício agora. Nós já estamos caminhando para o final. Eu não quero ser... Nós temos que correr aqui. Vamos pegar aqui o Salmo primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores,
Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei meridia de dia e de noite. Eu grifei em amarelo aqui o que é obrigação do evangelho, o que é imperativo. Como é que está de imperativo aqui? Você não deve seguir conselhos ímpios, nem imitar os pecadores, nem se assentar com eles, mas ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Aí vem a declaração maravilhosa, a bênção do evangelho. É como a árvore plantada junto à beira de águas correntes, junto a ribeiro de águas. E tudo o que faz prosperará. Está dizendo isso para você, você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto a corrente de águas, e tudo que você quiser prosperará. Mas essa promessa, ou essa declaração do evangelho, ela só é aplicável se você aplicar a primeira parte. Não andar segundo o conselho dos ímpios, mas meditar no conselho do Senhor que está na sua lei. Ok? Vamos pegar outro texto aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, eu vou colocar, já está em amarelo o que é declaração, já está em azul o que é obrigação, tá? O imperativo. O Senhor é meu pastor, aleluia, tá? Amém. Mas isso também indica um imperativo, você segui-lo como pastor, você obedecê-lo como pastor. Se você é ovelha, não segue o pastor, não é ovelha daquele pastor, a ovelha segue o pastor. Se você então faz isso, há um resultado, tá? Bênção do evangelho, nada te faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí tem um imperativo, né? Leva-me. Na verdade, esse imperativo quer dizer, você se deixa conduzir por ele. Aí há um resultado. Ele te leva para onde? Para junto a águas de descanso. E diz aqui, refrigera a minha alma. O que é refrigerar a alma? É saúde emocional. A alma faz parte das emoções, né? Ou melhor, as emoções fazem parte da alma. A alma refrigerada é aquela alma já tranquila, tratada, sarada, tá, como diz aí na gíria, tá numa boa, aleluia. Mas tem aqui uma obrigação, né, ou imperativo, que eu tenho que agora segui-lo pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Pegar outro texto muito conhecido. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha, então, confia no Senhor, faz o bem, é a sua parte. O resultado, habitarás na terra e serás alimentado. Deleita-te no Senhor, é a sua parte, a sua obrigação. Né? Aí vem a declaração importante, ele te considerará o desejo do teu coração. Aí vem a sua parte, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Aí vê o que Deus vai fazer por você. Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Aí vem outra parte que você tem que fazer. A nossa parte, o imperativo, ou indicativo. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem mau. Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Mas os mansos, está falando para você ser manso, vai acontecer e ver o resultado. Herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha, saúde emocional, deleitarão na abundância de paz. Descansa nele, deleita-te nele, considera o Deus do teu coração. Amém? Confia nele, ele tudo fará. Glória a Deus, amém? Um outro texto aqui bem conhecido, Mateus 6,33, né? Diz aqui, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem o que beber, nem os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, nós temos aqui todo um imperativo, não se preocupe. Tá? Outra versão fala, não fique ansioso, ou não sejais ansiosos, não fique ansioso quanto ao comer, beber, tal, etc. Deus sabe que você precisa de tudo isso aí. Aí vem outro imperativo do Evangelho, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Aí vem a bênção maior, todas as coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, muitos irmãos nem sabem o que significa buscar o reino de Deus, nem sabem explicar o reino, vai buscar o reino que não sabe o que é. Então você precisa estudar o Evangelho, aprender o Evangelho, o que significa realmente o Evangelho, o que está dizendo o Evangelho para você. Outro texto que eu vou aqui, acho que é para encerrar já, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Você tem que vir até ele. Qual é o resultado? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que você está na escolinha de Jesus, imite Jesus, é obrigação sua. Sabe o que vai acontecer?
saúde emocional. Encontrareis descanso para a vossa alma. Aí vem outra vez a questão aqui que Jesus fala, que ele falou, tomai sobre vós meu jugo, ele explica, meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas você tem que tomar esse jugo. Pô, vamos explicar melhor esse texto aí para você entendê-lo plenamente, tá bom? Então, é isso. Você vai lendo o Evangelho, aprendendo do Evangelho e praticando o Evangelho. Estamos chegando aqui no final dessa segunda parte, depois tem mais, tá bom? Nós vamos. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu estou baseando aqui, usando como base, não 100%, mas usando como base, um livro que eu gostei muito, chama Aconselhamento a partir da Cruz. Eu peguei esse livro, eu digitalizei quase ele todo, tá? E montei uma apostila. E é só que eu grifei, eu fiz tal, coloquei observações e dividi esse livro. Ele deve ter acho que 12 capítulos, eu dividi em 9. E então eu montei uma apostila baseada no livro, na verdade, com pequenas adaptações. E se você quiser essa apostila, né, o livro não é tão caro, você pode comprar, mas o livro está assim, está todo extenso e eu dei uma eu fiz, coloquei ênfases, tá? Tá bem grifado assim, em amarelo, tem grifado de grifos em negrito e tal, etc. Eu fiz assim para chamar a atenção de você e tem as perguntas no final, já no próprio livro, algumas que eu acrescentei, para que no final de cada capítulo você possa fazer uma própria avaliação de se você está entendendo isso aí. Então, se você quiser essa apostila, você pode pedir no nosso WhatsApp e a gente manda para você no seu WhatsApp ou no seu e-mail, tá bom? Estamos encerrando aqui a nossa lição de hoje, nossa aula de hoje. Obrigado pela sua participação. Já na próxima semana, no próximo vídeo, parte 3. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.